Se eu partilhar o meu biscoito, você fica? Perguntou a filha do CEO a uma pobre mãe solteira no avião. O voo matinal de Boston para Denver estava silencioso, a cabine escura com uma luz cinzenta suave a filtrar-se pelas cortinas das janelas parcialmente fechadas. Na classe econômica, os passageiros acomodaram-se, alguns cochilando, outros com livros ou fones de ouvido. Ninguém gostava do barulho das crianças. Laia, de 3 anos, estava sentada no assento do meio, com as pernas dobradas debaixo do corpo. Os seus cachos castanhos e macios emolduravam um rosto pequeno e solene. No colo, ela segurava uma lata de biscoitos em forma de coelho. Ao lado dela, Nathaniel, o pai, vestia um terno cinza impecável e uma camisa branca, com um AirPod no ouvido direito. Ele lia a seção financeira do jornal, batendo o joelho no ritmo. Ele não falava com ela desde que embarcaram. Eles deveriam estar na primeira classe. Mas uma mudança de última hora na programação os deixou na classe econômica. A primeira classe estava cheia. O assistente pediu desculpas. Nathaniel mal reagiu. Laia não se importava com o assento apertado. Ela estava acostumada a ficar quieta quando o pai trabalhava, o que era frequente. Ele nunca gritava, mas também não ria. Ela aprendeu a desaparecer à vista de todos. Ser boa, não perguntar. O assento da janela estava vazio. Laia olhou para ele, depois voltou a olhar para a sua lata de biscoitos. Os seus pequenos dedos traçaram as orelhas do coelho na tampa. Dentro havia biscoitos de açúcar em forma de coração. Ela tinha comido um, o maior que ela sempre guardava. Não para mais tarde, mas para o caso de poder partilhar com alguém que pudesse ficar, sussurrou ela na sua mente. Espero que alguém simpático se sente ali. Alguém como uma mamã. Assim que os motores começaram a roncar, uma mulher correu pelo corredor. Ela carregava um bebê enrolado num cobertor gasto. O seu casaco era fino, as calças de ganga desbotadas. O cabelo loiro comprido estava preso num rabo de cavalo solto e os seus olhos estavam sombreados pelo cansaço. No entanto, algo nela não parecia quebrado. Apenas esticada, sussurrou ela. Desculpe. E deslizou para o lugar ao lado de Laia. Sentando-se, ela ajeitou o bebê, com cerca de 10 meses, que dormia em seu peito. O cheiro de loção para bebês impregnava-a. Ela apertou o cinto de segurança e, em seguida, deu umas palmadinhas suaves nas costas do bebê. Um zumbido baixo se seguiu. Uma canção de ninar, quase inaudível. Laia virou a cabeça. Ela olhou, não de forma rude, apenas com curiosidade. O zumbido da mulher era suave e lento. Isso lembrou Laia de algo que ela não conseguia nomear. Como luz através de cortinas, como calor, como algo que ela tinha ouvido em um sonho. Mas nunca em casa. Ela não falou. Ela não se mexeu. Ela ouviu. Nathaniel continuou a ler o jornal, roçando o braço de Laia sem perceber. Ele não viu o olhar dela para a mulher, nem como os dedos dela abriram lentamente a lata de biscoitos. Dentro havia um biscoito perfeito em forma de coração, apoiado num guardanapo. Laia pegou-o com as duas mãos e virou-se. Ela ofereceu-o à mulher ao seu lado. A sua voz era pouco mais do que um sopro. Se eu partilhar o meu biscoito, você fica? A mulher congelou. A princípio, ela olhou para Nathaniel, insegura. Mas então ela encontrou os olhos de Laia, arregalados, esperançosos, não exigentes, mas ansiosos por algo mais profundo. Um momento se passou. Então a mulher sorriu. Ela se inclinou para a frente, os olhos ao nível dos da criança. Isso é para mim? Perguntou ela suavemente. Laia acenou com a cabeça. Você canta como uma mamã, sussurrou ela. A garganta da mulher apertou-se. Ela estendeu a mão, aceitando o biscoito com as duas mãos, como se fosse algo sagrado. Então eu ficarei, disse ela gentilmente. Enquanto precisares de mim, Nathaniel ergueu os olhos do jornal pela primeira vez. Viu a filha, com a cabeça inclinada, a boca curvada num sorriso tranquilo. Não era um sorriso educado, nem ensaiado, era verdadeiro. Os seus olhos voltaram-se para a mulher. Sem maquilhagem, sem acessórios, sem segundas intenções, apenas calor humano, apenas presentes, apenas ficar. O bebê mexeu-se. A mulher voltou a cantarolar, balançando-se ligeiramente. Laia encostou-se ao ombro dela, com a lata de biscoitos no colo. As suas pestanas tremeram, fechando-se. Nathaniel não interrompeu. Não sabia o que dizer, mas algo se mexeu. Não era culpa,
nem arrependimento, algo mais silencioso, uma constatação. Aquele silêncio na vida da sua filha não significava paz, significava ausência. E talvez, apenas talvez, isso pudesse mudar. Com um momento de presença e meio biscoito, o avião não se movia há mais de 20 minutos. Um suave sinal sonoro soou acima das cabeças, seguido pela voz do comandante. Desculpem, pessoal. Encontramos um pequeno atraso mecânico. Vamos permanecer na pista por aproximadamente 1 hora. Um gemido percorreu a cabine. Alguém suspirou alto atrás deles. Um bebê começou a chorar várias filas à frente. O ar reciclado dentro do avião parecia mais quente agora, mais pesado. Nathaniel mexeu-se ligeiramente no seu lugar. Verificou a hora novamente. Depois voltou a percorrer as manchetes no seu telemóvel, tentando manter-se concentrado nas atualizações do mercado, em qualquer coisa que não fosse este espaço fechado e cada vez mais inquieto. Ao seu lado, Laia não se tinha mexido. Continuava aninhada perto da mulher no lugar da janela. A estranha que tinha aceitado meio biscoito com mais graciosidade do que a maioria das pessoas aceitaria uma oferta de emprego. Hayley era o nome dela. Nathaniel tinha ouvido quando uma comissária de bordo se dirigiu a ela. Agora, Hayley balançava um pouco, tentando acalmar o bebê no colo, que tinha começado a choramingar. Raven contorcia-se e soltava um som fino e persistente, não alto, mas rítmico. Com a determinação que só os bebés possuem quando estão muito cansados e confusos, Hayley murmurou algo baixinho e enfiou a mão na bolsa de fraldas, tirando um pequeno biberão de leite em pó. Ela não se desculpou, não olhou em volta para avaliar o julgamento dos outros. Apenas agiu com eficiência, calmamente, como se já tivesse feito isso em condições muito piores. O outro braço envolveu instintivamente as costas de Raven. Nathaniel lançou um olhar furtivo e depois voltou-se para Laia. Layla, disse ele gentilmente, tocando-lhe no braço. Vem sentar-te com o papá, querida. Laia olhou para ele. O seu rosto ficou indecifrável por um momento. Então, ela balançou a cabeça silenciosamente. Em vez disso, ela se inclinou para mais perto de Hayley, envolvendo os braços pequenos em torno do antebraço da mulher. A voz dela era suave, quase perdida no zumbido dos motores e na estática vinda de cima. Ela canta como se o céu não fosse assustador. Hayley olhou para ela surpresa, mas sorriu. Com uma mão ainda segurando a mamadeira para Raven, ela estendeu a outra e afastou uma mecha de cabelo da testa de Laia. Então, quase sem pensar, ela retomou a cantoria da mesma canção de ninar de antes. Fracas, suaves, cheias de algo que Nathaniel não conseguia nomear. Nathaniel recostou-se lentamente. O momento parecia um espelho refletindo algo que ele não queria ver. A sua filha sempre fora bem comportada, quieta quando mandavam, imóvel durante os jantares com clientes, sempre com o cinto de segurança, penteada, pontual, mas nunca assim. Nunca se aconchegava no braço de alguém simplesmente porque isso a fazia sentir segura. Ele observou e, pela primeira vez, sentiu-se inseguro. Ela sempre parecera tão pequena nos assentos do avião. A sua voz sempre soara tão insegura quando pedia conforto. Ele tentou lembrar-se da última vez que acariciara o cabelo dela quando ela chorava, ou a colocara no colo só porque já fazia muito tempo. Talvez desde que a mãe dela falecera, talvez até antes disso. O seu olhar voltou-se novamente para Hayley. Ela não estava a fazer nada de extraordinário, apenas a segurar uma criança, a acalmar outra. Ela não estava a tentar impressionar. Estava simplesmente presente. Não tinha olhado uma única vez para o telemóvel, não tinha olhado para Nathaniel, mesmo quando a filha dele se agarrou a ela. Ela estava simplesmente ali. Nathaniel engoliu em seco. Não havia ressentimento nele, nem irritação, nem constrangimento, apenas uma dor silenciosa. Hayley estava a fazer o que ele não sabia fazer. E Laia tinha respondido a isso como uma flor ao sol, gentilmente, instintivamente. O choro de Raven agora tinha se suavizado para alguns soluços. Hayley balançava-a gentilmente, ainda cantarolando. E Laia adormecera. A sua mãozinha ainda agarrava o pulso de Hayley. A sua respiração era profunda e regular. Nathaniel olhou pela janela. O céu ainda estava cinzento. A pista brilhava com o calor e a espera. Dobrou o jornal. Não com cuidado, não com intenção. Apenas o dobrou e sentou-se em silêncio. Dentro do seu peito, uma única pergunta repetia-se.
mais alta do que os motores, mais alta do que o mundo lá fora. Quando foi que deixei de ser aquele a quem ela procura? Quando o avião taxou até o portão, eram quase 23 dólares. O aeroporto era um mundo diferente a essa hora. Luzes fluorescentes zumbiam acima de azulejos estéreis. Corredores vazios ecoavam com o barulho ocasional das rodas das malas. A agitação habitual tinha desaparecido, substituída por um silêncio cansado. A maioria dos viajantes movia-se como fantasmas, silenciosos e lentos, com os olhos pesados de sono ou desapontamento. Haley saiu do avião por último, segurando Raven contra o ombro, a bebê mole de sono. O outro braço estava firmemente enrolado em torno de uma pesada bolsa de fraldas, e ela carregava uma sacola surrada pelo cotovelo. Ela recusou a oferta dos agentes da companhia aérea de chamar um serviço de transporte para famílias com crianças pequenas. Eu consigo, disse ela baixinho. Ela sempre conseguiu. Nathaniel seguiu alguns passos atrás, a mala deslizando suavemente ao seu lado. Laia agarrou a mão dele no início, mas assim que passaram pela ponte de embarque e avistaram Haley novamente, ela soltou-a e correu para o lado dela sem hesitar. Nathaniel parou. Ele não estava habituado a isso, a ser aquele que ficava para trás, aquele que era deixado de fora. Ele alcançou-as quando chegaram à zona de recolha na berma, onde o ar frio da noite trazia um cheiro metálico. A fila de carros era escassa. Alguns motoristas estavam do lado de fora com placas. Outros navegavam nos seus telemóveis. Nathaniel pegou no seu próprio telemóvel, verificando a localização do seu motorista. A 2 minutos de distância, ele virou-se para Haley. O meu carro está quase a chegar, disse ele, limpando a garganta. Eu posso dar-lhe boleia. Não é problema. Haley pestanejou, pega de surpresa. Oh, disse ela. É muito gentil da sua parte, mas estou bem. Obrigada. O seu tom era educado, mas firme, cauteloso. Nathaniel não insistiu. Apenas acenou com a cabeça. Estava prestes a recuar quando uma vozinha quebrou o silêncio. Papá. Laia puxou gentilmente a mão de Haley. Depois virou-se para o pai. A sua voz era suave, mas firme. A mamãe está cansada. Não podemos ajudá-la como ela me ajudou? Nathaniel congelou. Algo apertou o seu peito. Não foram apenas as palavras. Foi a maneira como Laia disse mamã. Com uma espécie de reconhecimento instintivo, como se a mulher que ela acabara de conhecer naquela manhã tivesse preenchido um espaço que estava vazio há muito tempo. Nathaniel olhou para Haley novamente. Ela estava a olhar para ele agora, sem defensividade, sem indiferença, apenas indecisa, ponderando segurança, dignidade, gratidão. Finalmente, ela acenou lentamente com a cabeça. Só se não for realmente nenhum incômodo, disse ela. Não é, respondeu ele rapidamente, e acrescentou uma promessa mais suave. Esperaram juntos debaixo da marquise até que o SUV preto parasse. O motorista cumprimentou Nathaniel pelo nome e pegou na sua mala. Haley entrou na parte de trás com as 2 meninas. Ela prendeu Raven no seu porta-bebês no peito e deixou Ila sentar-se ao seu lado. Nathaniel sentou-se no banco do passageiro da frente. Ninguém falou muito enquanto o carro arrancava. Haley sentou-se ereta, com os ombros retos. Ela murmurou um agradecimento silencioso enquanto as luzes da cidade passavam pelas janelas, mas manteve o olhar fixo para fora. Os seus dedos acariciavam as costas de Raven com um ritmo constante. No espelho retrovisor, Nathaniel podia ver as duas, e então viu Laia. Ela estava enrolada contra Haley, com a cabeça apoiada no lado da mulher, os olhos fechados. A garganta de Nathaniel apertou-se. Ele deveria ter se sentido deslocado ou irritado ou qualquer outra coisa, mas, em vez disso, sentiu outra coisa, uma calma silenciosa. Olhou para o seu colo, onde as suas mãos estavam cruzadas. Pela primeira vez não estava a verificar o e-mail, a finalizar uma apresentação ou a rever relatórios. Não estava a preparar-se para uma negociação ou a calcular um investimento. Estava apenas ali, na quietude. Algo se mexeu dentro dele. Uma memória de chegar a casa e encontrar silêncio. Uma filha que nunca chorava por ele quando tinha pesadelos. Uma cozinha demasiado limpa. Uma sala de estar demasiado silenciosa. E agora 2 mulheres, um bebê e uma criança estavam no seu carro, ocupando espaço numa vida que nunca tinha deixado espaço para mais ninguém. Ele olhou para trás mais uma vez. Os pequenos dedos de Laia estavam enrolados frouxamente na manga de Haley, e ele perguntou-se, não com medo,
mas com uma espécie de surpresa lenta. Por que é que não me incomoda que elas estejam aqui? O SUV movia-se silenciosamente pela cidade adormecida, os faróis iluminando as ruas molhadas pela chuva e as lojas fechadas. No interior, o carro estava quente, silencioso e mal iluminado. Laia estava confortavelmente sentada no banco de trás, entre Hallie e a sua irmãzinha Haven. No colo, segurava uma pequena bolsa com fecho que o pai sempre levava nas viagens, uma coleção de lápis de cera de cores suaves, um pacote de snacks e alguns guardanapos dobrados. Conforto num kit, preparação disfarçada de carinho. Ela pegou um guardanapo e um lápis de cera vermelho, o seu favorito, e começou a desenhar. Hayley, ainda a embalar Haven gentilmente, percebeu o movimento, mas não interferiu. Ela simplesmente observou, com um pequeno sorriso nos lábios, e deixou Iwasilaya em paz. A menina trabalhava em silêncio, com a língua aparecendo no canto da boca, ocasionalmente olhando para Hayley e voltando para o guardanapo. No banco da frente, Nathaniel não falava muito. O seu telemóvel vibrou uma vez. Ele ignorou. Olhou para o relógio, mais por hábito do que por urgência. Algo neste momento parecia suspenso no tempo, como um globo de neve, suavemente agitado, mas ainda não assente. Quando estavam a alguns quarteirões do prédio de Hayley, Nathaniel virou-se ligeiramente e perguntou: "O que ele estás a desenhar aí atrás, Bug?" Laia olhou para cima. "Orgulho", disse ela, estendendo o guardanapo ligeiramente amarrotado, mas ainda intacto. Nathaniel estendeu a mão e pegou-o. Na superfície amarrotada, desenhadas com traços suaves e cerosos, estavam 4 figuras esquemáticas. Uma era claramente uma menina com um vestido e cabelos encaracolados. Ao lado dela, uma mulher alta com longos cabelos amarelos segurava um bebê redondo nos braços. Ao lado, estava uma figura mais alta, vestida de cinza, mal tocando a borda do grupo. Ele não estava a segurar ninguém. Estava simplesmente lá. Nathaniel olhou para o desenho. Ele tocou a borda suavemente. "Este sou eu?" Laia acenou com a cabeça. Então ela disse: "Na verdade, é assim que se sente quando alguém fica." Hayley prendeu a respiração. Ela virou-se rapidamente para a janela, piscando com força, com a garganta apertada. Nathaniel não falou imediatamente. Ele olhou para a pequena figura no guardanapo, para a ligeira distância entre o homem e os outros. Ele não tinha sido desenhado para fora, mas também não tinha sido desenhado para dentro. Ele olhou para baixo novamente, traçando as linhas com o polegar. Sem declarações extravagantes, sem um infantil "eu amo-te", apenas uma verdade suave e sincera dita da única maneira que Laia sabia. Ela tinha capturado o que ele estava demasiado ocupado, distraído ou distante para ver. Ele dobrou o guardanapo cuidadosamente ao longo das dobras. Então, em vez de jogá-lo fora ou deixá-lo no assento, como costumava fazer com os rabiscos de Laia, ele o colocou no bolso interno do paletó. Hayley percebeu isso. Ela viu pelo espelho retrovisor. A maneira como a mão dele permaneceu ali por mais um momento depois de colocá-lo no bolso. Como se o guardanapo não fosse um desenho infantil, mas algo frágil, algo que valia a pena guardar. Ela olhou para ele, depois para Laia, que agora descansava a cabeça mais uma vez contra o braço. A expressão de Nathaniel estava mais suave agora, menos cautelosa, não dirigida a ninguém em particular, apenas suavizada. Não por causa dela, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, ele tinha realmente visto a sua filha e ficado comovido. O SUV parou em frente a um pequeno prédio de apartamentos, com a sua fachada de tijolos sombreada por um poste de luz intermitente. O motorista anunciou suavemente que tinham chegado. Nathaniel virou-se para Hayley. "Quer ajuda com as malas?" Hayley abanou a cabeça, ainda calada, ainda firme. "Estamos bem. Obrigada mais uma vez pela boleia." Laia não falou. Simplesmente abraçou o braço de Hayley mais uma vez antes de sair atrás dela. Nathaniel permaneceu sentado enquanto a porta se fechava. Tocou levemente no bolso do casaco. Ouviu um leve farfalhar sob a mão. Apenas papel e lápis de cera, mas talvez algo mais. Na manhã seguinte, o céu ainda estava pintado de cinza quando Nathaniel saiu do elevador, com o telefone na mão, já a falar com o seu assistente. A sua agenda estava apertada, mas não impossível. Ele passou pelo átrio do prédio onde Hayley estava a ajustar Haven no seu carrinho, balançando-a suavemente para que ela adormecesse. Ele parou, depois voltou-se. "O meu motorista pode levá-la hoje",
disse ele com voz calma, oferecendo-se sem insistência. Todas as manhãs, se quiser. Não é incômodo. Haley olhou para cima surpreendida, depois sorriu educadamente, abanando a cabeça. Obrigada, mas não quero incomodar ninguém, disse ela suavemente. Não era orgulho. Era princípio. Ela tinha aprendido há muito tempo a não depender de ajuda que poderia não estar disponível no dia seguinte. Nathaniel acenou levemente com a cabeça. Não insistiu, mas algo na recusa silenciosa dela ficou na sua cabeça por mais tempo do que o esperado. Naquela tarde, Haley estava em frente ao espelho do banheiro, com o cabelo preso e a sua melhor blusa cuidadosamente passada a ferro. Não era grande coisa, azul marinho desbotado com botões de pérola, mas estava limpa e apresentável. Ela tinha uma entrevista de emprego para um cargo de assistente administrativa a tempo parcial. Nada glamouroso, apenas um trabalho estável e honesto. Mas ela tinha um problema. A creche tinha ligado naquela manhã para dizer que estavam com falta de pessoal e não podiam aceitar Haven. Sem apoio, sem vizinhos a quem pedir, sem ninguém em quem confiasse. E da última vez que tentara levar Haven, fora recusada antes mesmo de poder falar. Mesmo assim, arrumou uma mamadeira, um cobertorzinho e sussurrou para a filha. Vamos tentar. A algumas ruas de distância, Laia estava sentada à mesa da cozinha, a colorir ao lado do pai. Nathaniel estava a escrever um e-mail quando Laia disse casualmente. A senhora Haley tem de ir a um lugar chique hoje, mas a bebê Haven chora quando ela não está lá. Os seus dedos pararam no teclado. Algo naquela pequena frase tocou-lhe profundamente no peito. Ele olhou para Laia, depois para a janela, e pela primeira vez, Nathaniel Vance, o homem que nunca reorganizava a sua agenda por ninguém, levantou-se e saiu de casa sem terminar a sua mensagem. Haley correu para o pequeno prédio comercial. O coração batia forte devido à caminhada e ao peso do bebê amarrado ao peito. Ela empurrou as portas de vidro, esperando olhares julgadores, outro pedido de desculpas que teria de fazer, mas parou no meio do caminho. Lá, sentado calmamente na sala de espera, estava Nathaniel. Num braço, ele segurava Haven adormecido, confortavelmente preso num carrinho, emprestado por alguém do prédio. Laia estava sentada ao lado dele, balançando as pernas e cantarolando. Nathaniel olhou para cima e disse simplesmente, vamos esperar por si aqui. Leve o tempo que precisar. Haley piscou. Você não precisava fazer isso. Eu sei, disse ele. É por isso que estou aqui. Ela ficou paralisada por um instante, depois acenou com a cabeça. 15 minutos. Ele deu um pequeno sorriso. O tempo que precisares. Durante a entrevista, ela mal se lembrava do que tinha dito. O seu coração estava demasiado cheio. Não de nervosismo, mas de algo que parecia ser vista. No átrio, as coisas não correram tão bem. Haven mexeu-se e começou a chorar. Os seus choros eram suaves, mas insistentes. Nathaniel balançava-se suavemente nos calcanhares. Incerto. Acho que ela não gosta de CEOs, murmurou ele. Laia inclinou-se para mais perto, colocando a mãozinha no ombro do pai. Papá, os bebés gostam quando tu cantarolas. Nathaniel olhou para ela. Eu não canto. Podes tentar, ela sussurrou como se fosse um superpoder secreto. Ele respirou fundo e então começou a cantarolar baixinho e desafinado. No início foi difícil, mas Haven acalmou-se lentamente e então completamente. Laia sorriu. Vês, disse ela, também és bom a ficar. Aquela palavra teve um grande impacto. Ficar. Envolveu-o mais pesada do que deveria ser. Ele olhou para o bebê nos seus braços e para a menina ao seu lado. Por um momento não se sentiu deslocado. Quando Haley voltou, parou na porta. Nathaniel estava sentado no meio da sala de espera, com o cabelo ligeiramente despenteado, o bebê adormecido no seu peito e Laia aninhada ao seu lado. Ele não se parecia em nada com o homem que ela conhecera no avião e parecia alguém que pertencia àquele lugar. Ela deu um passo à frente e tocou-lhe no ombro. Obrigada, disse ela suavemente. Nunca ninguém acreditou que eu valesse a pena. Nathaniel olhou para cima, com os olhos firmes. Talvez nunca tenham olhado com atenção suficiente. Ela sorriu, um sorriso pequeno, cansado e agradecido. Algo em ambos começou a descongelar e tudo começou. Não com uma oferta de emprego, mas com uma decisão silenciosa de aparecer de qualquer maneira. Foi ideia da Laia.
Quero agradecer à menina Hailey, declarou ela uma manhã, com as bochechas coradas de emoção. Devíamos fazer um piquenique. Nathaniel levantou os olhos do seu portátil, sobrancelhas levantadas. Um piquenique? Sim. Laia acenou com a cabeça. Com biscoitos, sumo de maçã e lápis de cera para podermos desenhar. Ela já estava a tirar uma lancheira do armário e a colocar cuidadosamente 2 biscoitos de chocolate dentro. Um para mim, um para ela, explicou. Nathaniel fechou o portátil. Havia uma reunião do conselho em 2 horas e um jantar com um cliente à noite, mas nada disso parecia tão importante. Está bem, disse ele. Vamos fazer isso acontecer. Eles escolheram um local tranquilo no parque, debaixo de uma árvore que filtrava a luz suave da tarde. Uma brisa leve agitava as folhas. Nathaniel estendeu a manta enquanto Laia desempacotava com determinação, colocando os biscoitos no centro, alinhando as caixas de sumo e colocando um pequeno pacote de lápis de cera. Hailey chegou, empurrando o carrinho de Haven. Os seus passos eram hesitantes. Ela usava um vestido de verão desbotado e uma jaqueta de ganga bem usada. A bolsa de fraldas pendurada no ombro estava a desfiar-se nas costuras. O carrinho rangia a cada passo, mas antes que ela pudesse se preocupar muito, Laia correu em sua direção e abraçou-lhe as pernas. Você veio? Hailey riu, abaixando-se para abraçar a menina com força. Eu não perderia isso por nada. Venha, sente-se aqui, disse Laia, puxando-a em direção ao cobertor como se fosse um ritual semanal. Hailey olhou para Nathaniel, que sorriu e acenou com a cabeça. Ela sentou-se no cobertor, puxando Haven para o seu colo. Apesar de si mesma, começou a relaxar. Por um tempo, tudo era simples. Conversaram. Laia mostrou a Hailey o seu desenho, 4 bonecos palitos, um homem alto, uma mulher de cabelo comprido segurando um bebê e uma menina no meio sorrindo muito. Laia rabiscou corações ao redor deles. Nathaniel observava do seu lugar do outro lado do cobertor. Ele não interrompeu. Apenas ouviu. Então veio o biscoito. Laia abriu a lancheira e cuidadosamente tirou um biscoito de chocolate. Com os seus dedinhos, ela partiu em 2 pedaços. Ela estendeu uma metade para Hailey. Se eu partilhar, disse ela solenemente, você ficaria no piquenique um pouco mais? Hailey olhou para ela, comovida pela inocência e profundidade daquela pergunta simples. A sua garganta apertou-se. Laia não estava a pedir-lhe para ficar para o piquenique. Estava a pedir-lhe para ficar na sua vida. Hailey aceitou o biscoito com as 2 mãos, a sua voz suave, mas calorosa. Adoraria ficar. Laia sorriu. Nathaniel observou tudo a uma curta distância, sentindo algo se acalmar e se agitar dentro dele ao mesmo tempo. Ali estava Hailey a rir com Laia, embalando Haven com um ritmo natural, o cabelo dela refletindo o sol do fim da tarde. Laia descansou a cabeça no ombro de Hailey, os olhos satisfeitos, o coração cheio. Aquele deveria ser ele. Aquele deveria ser o ombro dele. Os braços dele a abraçar a filha em momentos de medo ou calma. Mas em vez de se sentir substituído, ele sentiu outra coisa. Esperança. Porque Hailey não tinha tomado o lugar dele. Ela tinha mostrado a ele como conquistá-lo. À medida que o piquenique chegava ao fim, Laia enrolou-se ao lado de Haven, rabiscando outro desenho. A luz estava a desaparecer e o parque estava silencioso. Nathaniel levantou-se, sacudindo migalhas das calças. Caminhou até onde Hailey estava sentada, com as pernas dobradas debaixo dela, o cabelo solto pela brisa, um cansaço tranquilo no rosto. Ele limpou a garganta. Seria estranho? Perguntou com voz cautelosa. Se eu pedisse para você ficar mais tempo também? Hailey olhou para cima. Não era um flerte nem uma proposta. Era um convite verdadeiro. Suas bochechas esquentaram. Ela olhou para as crianças dormindo ao lado deles. Depois voltou a olhar para ele. Havia incerteza em seus olhos, mas também algo mais. Confiança. Ela assentiu. Tudo bem, ela sussurrou. Ele também assentiu. Sem grandes gestos, sem declarações, apenas um homem disposto a pedir e uma mulher disposta a ficar. Enquanto a brisa agitava os desenhos a lápis de cera no cobertor, Nathaniel percebeu algo. Nunca se tinha sentido tão em casa. A chamada chegou numa terça-feira de manhã. Nathaniel tinha acabado de deixar Laia na pré-escola. Hailey e Haven estavam no parque. Por um breve momento,
O seu apartamento ficou silencioso novamente. Silencioso demais. Ele tomou um gole do seu café, abriu o seu portátil e a tela o acendeu com uma notificação piscando do conselho. Ele atendeu. A voz do outro lado era alegre, direta. Nathaniel, queremos você em Singapura. 6 meses. Construa a filial da Ásia. Você é o único em quem confiamos para liderá-la. Não era uma pergunta. Era um elogio, uma recompensa. O tipo de oportunidade que pessoas como ele deveriam perseguir. Ele agradeceu, prometeu analisar a logística e encerrou a ligação. Então, ficou ali sentado. Mais tarde, naquela tarde, Hayley enviou-lhe uma foto por mensagem. Haven dormia em seu peito. Laia estava enrolada ao lado dela no banco do parque, com metade de um biscoito na mão. Encontramos um pouco de sol, dizia a mensagem. Nathaniel ficou olhando para ela por um longo tempo. Não respondeu. Durante dias, carregou o peso da decisão como uma pasta que não conseguia largar. Foi a reuniões, redigiu relatórios, mas a sua mente estava sempre noutro lugar. Não contou a Hayley. Não queria ver os olhos dela mudarem, ver aquela barreira cautelosa voltar a erguer-se, logo quando ela tinha começado a baixá-la. E não suportava a ideia de Laia acordar numa cidade 12 horas à frente, perguntando por que Hayley não estava lá. Na sexta-feira à noite, enquanto ele revisava horários de voos e listas de apartamentos em Singapura, alguém bateu suavemente à sua porta. Era Laia, de pijama, o Sr. Marshmallow Bear debaixo do braço. Escovei os dentes, disse ela. Ele sorriu. Muito bem, querida. Mas ela não saiu. Ficou parada em silêncio na porta, os olhos procurando o rosto dele. Vamos viajar? Perguntou ela. Nathaniel congelou. O quê? Ouvi-te ao telefone, disse ela baixinho. Sobre Singapura? A sua voz era fraca. Corajoso. Se formos, ela fez uma pausa, abraçando o seu ursinho com mais força. Ela ainda vai ficar? Não era apenas uma pergunta. Era um apelo. Nathaniel ajoelhou-se ao nível dela, com o coração a bater forte. Ele queria dizer que tudo ficaria bem, que iriam todos juntos, ou que ela veria Hayley novamente. Mas nada disso parecia verdadeiro, porque a verdade era que ele não queria partir. Ele não queria ser a razão pela qual Hayley recuaria. Ele não queria afastar Ila de algo que finalmente a fazia sentir segura. Ele acariciou-lhe a bochecha gentilmente. Queres que ela fique? Laia acenou com a cabeça, com os olhos arregalados e molhados. Eu também, disse ele. Naquela noite, depois de Laia adormecer, enrolada ao lado do seu ursinho, Nathaniel sentou-se sozinho no balcão da cozinha. Abriu o itinerário de voo novamente, passou o cursor sobre o botão de confirmação e, em seguida, fechou o navegador. Abriu um novo e-mail. Assunto: expansão em Singapura. Agradeço a oportunidade, mas acredito que a minha contribuição é necessária mais perto de casa. Ele clicou em enviar. Foi a maior decisão da sua carreira, mas parecia certa. Quando se levantou para desligar as luzes, o seu telemóvel vibrou. Uma foto de Hayley. Laia adormecida no seu colo novamente. Acho que ela está a começar a ter sonhos melhores, dizia a mensagem. Nathaniel sorriu. Ele também. Era final da tarde quando Hayley entrou no parque. A luz era suave, com um tom dourado, projetando longas sombras sobre a relva. As folhas de outono sussurravam com a brisa, e Haven se mexeu levemente nos seus braços, piscando para o céu. Nathaniel estava ao lado de um banco sob o velho olmo, com uma mão no bolso do casaco e a outra segurando algo cuidadosamente embrulhado num guardanapo dobrado. Desenhos infantis estavam espalhados por todo o lado, feitos a lápis de cera. Um filho, um boneco palito, família, um urso sorridente. Ela reconheceu o trabalho de Laia instantaneamente. Ele sorriu quando a viu. Hayley aproximou-se, afastando uma mecha de cabelo solta do rosto. Disseste para nos encontrarmos aqui. Está tudo bem? Nathaniel acenou com a cabeça uma vez, depois estendeu o embrulho envolto no guardanapo. Trouxe uma coisa, disse ele. Hayley inclinou a cabeça. O que é? Ele cuidadosamente desembrulhou o pano. Dentro havia um único biscoito de chocolate ligeiramente rachado, ligeiramente quente, meio cozido, imperfeito, mas parecia familiar. Hayley piscou. Nathaniel encontrou o seu olhar. Se eu partilhar isto, disse ele suavemente, você ficará? Não era um grande gesto, não era um pedido de casamento, não era uma promessa selada com ouro ou diamantes, apenas uma pergunta,
Um convite. Hayley olhou para o biscoito, depois para ele. Os olhos dele estavam claros, desprotegidos de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Ele não estava a pedir-lhe para ser mais do que ela já era. Ele não estava a oferecer perfeição, apenas presença, apenas escolha, apenas ficar. Hayley exalou lentamente e um sorriso surgiu, pequeno, mas completo. Ela estendeu a mão, pegou o biscoito e, em seguida, pegou a mão dele. Estou aqui, disse ela. Acho que estou aqui há algum tempo. A mão de Nathaniel apertou a dela. Do outro lado do parque, a voz de Laia chamou. Papai, disse ela. Sim, certo? Certo. Laia veio correndo em direção a eles a toda velocidade, com os braços estendidos como um avião. Ela se jogou nas pernas de Hayley, depois se virou e abraçou a cintura de Nathaniel. Eu sabia, gritou ela saltando. Agora podemos todos comer bolachas para sempre. Hayley riu, encostando a cabeça levemente no ombro de Nathaniel. Raven riu nos seus braços, esticando-se para tocar o cabelo esvoaçante de Ila. Naquele momento, debaixo de uma árvore, com migalhas nas mãos e o pôr do sol atrás deles, não pareciam nada as imagens polidas de uma família perfeita. Não havia cerca branca, vestidos de noiva ou brindes com champanhe, apenas dois adultos cansados, duas crianças radiantes e uma escolha. Silenciosa, poderosa e mútua. Não eram perfeitos, mas eram suficientes. E às vezes, suficiente é tudo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada sincera de amor, cura e o poder de uma simples pergunta. Se eu partilhar isto, você ficará? Às vezes, é tudo o que é preciso para construir algo bonito. Se esta história tocou o seu coração, considere subscrever o Soul Stirring Stories e clicar no botão de hype para apoiar o nosso trabalho. Partilhamos histórias emocionantes e inspiradoras que nos lembram o que realmente importa. O seu apoio ajuda a manter estas histórias vivas. Até a próxima, onde outro momento pode mudar tudo.